Com a paz do Senhor. Amém. O salmista, certa feita, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, a minha alma se alegra por estar aqui reunido com vocês, porque se vamos olhar, a gente tem uma liberdade de poder estar aqui nesse horário, podemos orar, glorificar o nome de Deus, e isso é muito rico. A gente sabe que tem muitas nações que, se você falar que você é cristão, se alguém descobrir que alguém professa a fé, eles podem matar a família inteira, porque muitos sabem, tem muitas ditaduras que são severas mesmo, e só há uma religião que eles têm que seguir, e quem é fora disso, eles acabam até degolando. Então a gente é muito abençoado por estar aqui nessa nação. Por mais que estamos passando de crise, nós somos abençoados, porque Deus nos deu essa liberdade. Sem mais delongas, a leitura que eu vou fazer aqui do tema que eu coloquei como título, O Véu se Rasgou, está em Mateus, capítulo 27, no versículo 51. Eu vou ler só a primeira parte, e fala assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Para que possamos entender a importância desse véu, vamos retomar a história de quando o Senhor libertou o seu povo ali das mãos de Faraó. Vemos que Deus levantou um libertador entre o seu povo, chamado Moisés. Deus colocou ele dentro ali do palácio de Faraó, e Deus fez com que, de maneira grandiosa, maravilhosa, fez com que aquela nação de Egito ainda conhecesse a manifestação do poder de Deus. Deus libertou ele, seu povo. A gente sabe das 10 pragas que aconteceram, e depois de tudo isso, o Senhor fez com que o seu povo saísse de lá. E essa é uma história muito rica. Se vocês quiserem depois acompanhar lá em Êxodo, vocês vão descobrir coisas grandiosas do poder de Deus. E a partir do momento que a nação de Israel sai do Egito, eles passam a habitar no deserto, como se fosse um lugar onde era só essa passagem. Mas o tempo que durou ali foi 40 dias, e vemos que a promessa que Deus fez a Israel para chegar à terra prometida, ela não era uma promessa assim que fosse de qualquer maneira, que o povo pudesse chegar ali na terra e pronto. Não, mas Deus queria preparar o seu povo. Deus queria ter um relacionamento a mais. Porque a gente sabe que Moisés, ele foi um homem conhecido como amigo de Deus. Ele andava com Deus o tempo todo, ele falava com o Senhor. Mas só que a sua nação não tinha esse relacionamento. E a atenção que eu quero ter nesse tema é que Deus busca relacionamentos. Deus, ele quer se aproximar do seu povo. Só que muitas vezes o seu povo não entende a maneira que Deus trata, a maneira que Deus trabalha. E vemos que esse período que a nação de Israel passou no deserto, acabou até estendendo para 40 anos, por causa de uma rebelião que aconteceu entre eles. Deus odeia a rebelião. Os 40 dias que eram para ser, passou a ser 40 anos. E nesse momento, Deus começa a tratar com o seu povo a santidade. E vemos que no deserto, Deus ele dá a Moisés as tábuas da lei. E sobre essas tábuas da lei, sabemos que tem os 10 mandamentos. Se atentarmos bem para os primeiros mandamentos, vemos que Deus prezava muito e importava muito com o culto de adoração. Lá em Êxodo, no capítulo 20, vamos ver o primeiro mandamento, que diz assim:
não terá outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. Ou seja, aprendemos hoje na aula que a importância desses dois primeiros mandamentos era a exclusividade e a incomparabilidade de Deus. Ou seja, Deus ele quer ser exclusivo seu. Ele não quer que você divida a glória de Deus com ninguém. E agora compreendemos o motivo de Deus falar assim para Moisés, lá no capítulo 25, fala para o seu povo, fala para o meu povo, trazer uma oferta alçada, uma oferta voluntária, porque eu quero habitar no meio do meu povo, porque a gente sabe que nesse momento Moisés ele se retirava do meio do povo e ia para o monte, para buscar a face do Senhor. E certa feita Deus falou que queria falar com o seu povo, e o povo falou assim: não, a gente tem medo, a gente treme quando Deus fala com ele, seja o nosso intermediador, e o que ele quiser falar com você, que quiser transmitir a nós, você vai lá, porque a gente tem medo. Então a gente vê que Deus ele queria se aproximar do povo, mas o povo não queria, porque eles tinham medo. Deus não quer que a gente tenha medo da presença assim. Ele não quer que a gente tenha medo desse relacionamento, porque é algo prazeroso. E nesse momento, quando Deus fala para Moisés, fale para os filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, a gente começa a ver a importância que Deus dá para um santuário. E aí neste momento que Deus pede para que Moisés dê ordem ao povo para construir uma tenda. E agora vem o que Deus me deu a respeito desse assunto sobre o santuário, a edificação do primeiro santuário. A pergunta que eu faço para a igreja é: quem Deus escolheu para servir diariamente na tenda do Senhor? Lá em Números, no capítulo 4, vai dizer que Deus separou a tribo de Levi, os quartitas, para cuidar dos utensílios do templo. E sabemos que havia os sacerdotes, eles eram responsáveis para fazer os sacrifícios, as ofertas. Eles eram que representavam a nação de Israel diante de Deus. E uma vez ao ano, eles faziam a expiação dos pecados do povo. Então, vemos que o Senhor tinha separado a família de Levi, tribo de Levi, para que pudesse cuidar do templo. Se você imaginar, são 12 tribos, né? Mas era apenas uma tribo que tinha acesso à tenda do Senhor. E hoje nós somos abençoados por estar nesse período da graça, porque hoje todos têm acesso a estar aqui na casa de Deus. Nós temos acesso a falar com o Pai, face a face, invocar Ele e Ele se manifestar aqui. Que Ele está fazendo nesta noite. Aleluia, Jesus. Sabemos também que para ser ungido sacerdote, além de ser levita, tinha que ser da descendência de Arão. Então era muito restrito você estar aqui na presença de Deus. Nossa, era complicado demais. Eu falei com Deus assim: eu não queria viver no tempo da lei, porque hoje eu experimento todos os dias, minha oração, todos os dias na leitura da palavra, eu experimento essa presença que antes eles não podiam. Ninguém podia conhecer o Espírito Santo assim como a gente conhece. A gente fala com Deus, Deus fala na mesma hora que está lendo a palavra, a gente não tinha essa liberdade. E a segunda pergunta que eu falo é: o que separa o lugar santo do lugar santíssimo? É uma pergunta bem assim: se você não souber o que estão esses dois lugares, você não vai entender. E ficava assim o tempo todo ali com fogo. E tinha também o altar de incenso. E atrás desse altar de incenso tinha um grande véu. Esse grande véu ele era feito com um material de linho fino e tinha 4 cores. Eu vou mostrar as cores aqui. Tem uns nomes difíceis, mas era como se fosse azul, branco, vermelho e púrpura. Roxo, né? É um roxo, né? Que fala escarlate, azul. Se vocês depois estudarem mais profundo, esse véu ele representa Jesus. É bem interessante que cada utensílio do templo ele representa Jesus em uma forma assim de ser.
É muito interessante estudar sobre o templo. E esse véu, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o que encontrava no lugar santíssimo? Ali estava a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, ela simbolizava como se fosse a presença de Deus. Porque quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, o Senhor, ele se revelava ali, ele se manifestava em cima do propiciatório, que era tipo como uma tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. E o que tinha nessa Arca da Aliança? A Arca da Aliança era a prova viva do testemunho do poder de Deus. Ali tinha o maná, que Israel ele pôde comer, porque quando eles estavam passando fome, Deus deu algo de comer para eles. E era o maná. Todos os dias eles davam maná. Ali também tinha a vara de Arão que floresceu. E ali também tinha as tábuas da lei, na qual o Senhor ele deu a Moisés para que ele pudesse transmitir essas leis ao povo e ensinasse a não só a ler, a aplicar elas na sua vida, a viver. E aprendemos hoje que essa lei hoje era gravada em nossos corações através do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O que os judeus não entendiam, hoje a gente consegue entender. Porque essa lei que eles tentavam viver assim, uma coisinha por coisinha, assim, eles não conseguiam viver ela completamente, porque eles precisavam da presença de Deus dentro deles. Eles precisavam do Espírito Santo. Porque sem ele a gente não consegue aplicar nada do que o Senhor nos dá. E então a gente começa a ver que esse lugar santíssimo ele representava muito para os judeus, porque ali era onde Deus se manifestava. E o que muitas vezes eu ficava triste ao ler essa palavra, porque eu achava que o sumo sacerdote poderia entrar todo dia no lugar santíssimo, mas não, era uma vez ao ano. Temos 365 dias. Eu sei que o calendário judeu eles têm os dias, ao menos eu não lembro muito bem. Mas imagina, uma vez no ano você poderia entrar no Santo dos Santos. E hoje a gente pode entrar no Santo dos Santos todos os dias. Todos os dias. Mas eu aprendo uma coisa com essa palavra, é que Deus é santo. E aqueles que querem andar com Deus precisam ser santos. E vamos ver que no livro de Levítico, no livro de Êxodo, Deus vai abordar essas leis que envolvem a santidade do seu povo. Muitas vezes eu li esse livro e vi assim, nossa, é tanta lei assim? É lei que fala de vestimento, é lei que fala até de mofo de casa, o que eu vou aprender com isso? Mas Deus está mostrando que a sua nação tem que viver em santidade. São leis civis, leis morais, leis cerimoniais, que Deus preza a santidade do seu povo. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A gente muitas vezes entra na casa do banco, a gente acha assim que podemos vir aqui de qualquer maneira, mas não, Deus preza a santidade. Aleluia. Deus sabe que muitas vezes quando você entra aqui na casa dele, ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe que às vezes você pode não ter condições de estar aqui todos os dias, mas ele sabe que o dia que você vem aqui é como se fosse uma festa, é como Aleluia. se fosse o primeiro dia. Porque muitas vezes a gente cai na monotonia no cotidiano e muitas vezes a gente está aqui na presença de Deus e fala, nossa, está normal, nossa, mas Deus não está vendo isso. Deus está vendo aquelas pessoas que chegam aqui, dobram os seus joelhos e falam, Deus, olha, como sou alegre de estar aqui na tua presença. Glória a Deus. Ah, Deus, como eu sou feliz por o Senhor abrir meus olhos, porque eu era cego. Aleluia. Ah, Deus, muitas vezes eu não mereço nada, mas a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido todos os dias. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é tão forte que muitas vezes eu fico assim sem falar. Pai, eu não mereço nada e você ainda assim demonstra o seu amor por mim, seus cuidados. Eu estou morando lá em Itajubá há pouco tempo e quando eu fui para lá eu falei assim, acabou, né? Acostumada a estar aqui na casa de Deus, acostumada a estar com meus pais todos os dias. E quando eu cheguei em Itajubá, eu falei, praticamente assim, eu estou aqui e eu falo assim, Deus, preciso encontrar um povo que adora seu nome, preciso encontrar um lugar que pelo menos eu sinto em casa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, eu estou só, só estou eu e ti. Eu e ti, Deus, é só eu e você. Eu ainda, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas falando, mas já está 4. E eu ficava assim, Deus, eu não fui criada para ficar sozinha. E
sempre antes de eu mudar, assim, eu sempre estava estudando para passar uma faculdade, e sempre antes de eu passar, eu orava assim: Deus, por favor, prepara uma família para cuidar de mim. Porque eu tenho uma família, eu tenho uma casa aqui onde eu estou. Mas se eu for para longe, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero também ter uma família que eu possa contar. E quando eu fui para Itajubá, Deus é tão bom que eu não fiquei um dia sozinha, porque Deus me preparou uma família de pastores que vai orar de uma forma tão grande que eu falei: nossa Deus, o Senhor realmente é real. O Senhor vê orações assim de anos que eu nunca imaginei que o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Teve um dia que eu estava à noite lá sem janta, eu não tinha comprado nada no mercado. Eu falei: eu vou ficar sem comer. Eu estava com fome, mas eu vou ficar sem comer porque eu não fui comprar nada no mercado. E quando eu vi, Deus tinha abençoado essa amizade com essa família de pastores. E eu falei: nossa, quem sou eu, né? A irmã ligou para mim e falou: Raíssa, desce aí com o pastor, ele está aí embaixo, ele trouxe uma comida bem quentinha para você, eu acabei de cozinhar aqui. Eu falei: glória, eu falei: gente, Deus se revelando nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E Ele quer que você experimente esse relacionamento, e isso que Israel não entendia. Israel, muitas vezes, ele tinha o nome de Deus, porque Israel era o povo de Deus, então eles carregavam o nome de Deus, mas eles não tinham Deus em si. Tanto que as únicas pessoas que conseguiram pisar na terra prometida foram Caleb, Josué e os outros morreram tudo. Só ficou a descendência, porque eles não creram. Viram muitos milagres, mas não creram. E Deus, Ele quer que você creia. Aleluia. Aí chegamos ao ponto que eu coloquei como tema, que o véu se rasgou. Vemos que esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esqueci de falar que o lugar santo poderia ali circular os levitas e os sacerdotes, mas no lugar santíssimo apenas os sumos sacerdotes entravam para representar o povo. No lugar santo os levitas podiam estar, mas no lugar santíssimo apenas os sumos. Jesus, ele se entregou por nós, mesmo ele sendo pecador, ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós. E naquele momento que o véu se rasgou, podemos ver que é um significado muito amoroso, muito especial. Podemos ver ali o amor de Deus ele sendo expresso naquela cruz. E podemos ver que aquele acesso que era bloqueado, ele foi aberto. Aleluia. No dicionário da língua portuguesa diz que o véu significa um tecido que serve para cobrir e proteger algo. E assim podemos dizer que este véu ele então serviu para proteger, cobrir e esconder algo muito valioso. E esse algo muito valioso a gente sabe que é a presença do Senhor. Aleluia. Tem relatos na Bíblia que fala que quando os inimigos de Israel eles ganhavam na guerra, eles acabavam levando os despojos da guerra. E teve certa vez que eles levaram a Arca da Aliança e Israel chorava, porque para eles simbolizava que a presença do Senhor estava sendo levada e que eles não estavam mais sendo resguardados por Deus. E eu penso assim, como alguém pode achar que alguém pode levar Deus? Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Só que naquele momento, era a forma que Deus estava querendo mostrar assim, a presença de Deus é o que eu prezo, e a presença de Deus tem que estar no meio de vocês. E hoje, eu fico assim pensando, como que eles podem achar que Deus fica preso a um lugar, que Deus fica preso a uma arca? E Deus, ele queria instituir algo novo, que ele não se limita a nada. Aleluia. Ninguém pode prender Deus pequeno. Ninguém pode prender Deus a uma sala pequena, porque Ele não se limita, Ele é eterno. Glória a Deus. E nesse momento, quando eu vejo assim podemos dizer que esse véu então serviu para proteger, cobrir e esconder algo, era a presença do Senhor. O lugar santíssimo era como se fosse a habitação terrena de Deus aqui na terra. E a partir do momento que aquele véu se rasga,
Deus está abrindo um acesso do homem a Deus. Aquele véu, ele fazia a separação. Mas só que Jesus ele entrou no Santo dos Santos, celestial, ele representou nós ali e fez a expiação de todos os pecados de todos os homens, e aquele jugo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, aquilo que nos impedia, porque o homem, ele tem medo de morrer, o homem, ele tem medo da morte, porque ele sabe que algo sempre vem. Essa é a pergunta de todos os homens: o que está depois da morte? E Jesus, ele veio e quebrou com essa maldição que começou lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou. A palavra de Deus diz que através de um homem o pecado entrou no mundo, mas através de um justo todos fomos justificados. Então, Jesus, ele nos justificou perante Deus. E se hoje podemos entrar no Santo dos Santos, é porque o sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Então, lembra-se que aquele véu estava ali para impedir a entrada de qualquer homem impuro se aproximar daquele lugar e profanar o santuário do Senhor. Tem um historiador que chama Flávio José.